Eu falei na quarta-feira, depois do jogo contra o Vitória. Retira tudo, que eu disse que o Cruzeiro não seria mais o time da Palmolice e voltou a ser. Olha isso aqui! Meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro perdeu de 4-1 do São Paulo, um placar mentiroso, não traduziu o que foi o jogo, mas o Cruzeiro foi muito mal. Primeira coisa, Arthur Jorge, 2 volantes, Lucas Silva e Lucas Romero. Fecha a casinha. Agora presta atenção. Se o Cruzeiro quiser sucesso em 2026, algumas coisas precisam ser mudadas. Os jogadores precisam ter mais gana, vontade, desejo, tesão. Olha o que ele falou. Sim, nós estamos todos muito preocupados, já disse isto, desde o meu primeiro dia, que nós tínhamos muito trabalho a fazer. Isso aqui deu o que falar. A situação, ela é perigosíssima no Campeonato Brasileiro. Eu conheço essa cartilha. Olha isso, ninguém esperava. Gente, chega a ser uma covardia com o torcedor cruzeirense, né? Essa oscilação. Você precisa ver isso. É um resultado pesadíssimo. A imprensa não para de falar do Cruzeiro. E retira absolutamente tudo que eu falei na quarta-feira, depois do jogo contra o Vitória. Retira tudo, que eu disse que o Cruzeiro não seria mais o time da Palmolice e voltou a ser. E retira tudo que eu falei hoje também antes do jogo. A minha projeção, ela tinha um sentido de ser positiva, né? Joga contra um São Paulo em crise, 3 jogos sem ganhar, a Arboleda abandonando o clube, nem a torcida do São Paulo engoliu o Roger Machado, tinha torcedor louco pra perder hoje, pra sair Roger Machado, Rui Costa, aí o Cruzeiro vai lá e toma 4 dos caras. 4. Se o Carlo Ancelotti tá no Morumbi, convoca o Ferreirinha pra seleção. Porque o cara deitou na defesa do Cruzeiro, gente. Meu Deus do céu, William, você tá de brincadeira, né, William? Hein? Acho que tá claro que o ciclo do William tá chegando ao fim, já tem um ranço com a torcida, acho que não reconquista, não. Matheus Henrique é um no cravo, outro na ferradura, jogou porra nenhuma. Hoje, o Christian, presta atenção aqui. Você não é craque, Christian. Faz o simples, Christian. E outra coisa, vou pegar um outro jogador em meio campo, Gerson. É só isso aí? É só isso aí? Me ajuda a explicar, cara. Me ajuda. Dá pra entregar mais, Gerson? Chama o jogo, cara. Chama a responsabilidade, porque tem que cobrar de quem tem pra entregar, né? Eu não vou cobrar de quem não tem musculatura. Você precisa se virar, Gerson. E mostrar mais. Chamar a porra do jogo, cara. Lidera esse time. Até agora não se explicou. Aí não tem como. Eu vou cobrar sim do Gerson. Tem que cobrar de quem tem pra entregar. Veio pra fazer muito mais do que a gente tá vendo aí. Me ajuda. E eu preciso falar do Matheus Cunha. Preciso falar. O Cruzeiro não perdeu por causa dele, mas tudo que tá indo no gol do Cruzeiro tá entrando. E o Cruzeiro não, presta atenção, o Cruzeiro não tem goleiro para sustentar a responsabilidade de um time que tem que se virar no Brasileiro. É campanha de recuperação, sim. Se virar na Copa Libertadores, tendo que se recuperar no Brasileiro. Se virar na Copa do Brasil, tendo que se recuperar no Brasileiro. E o Spindle, cadê ele, hein? Cadê você, meu querido? Você disse na HG Play que o elenco do Cruzeiro estava entre os melhores da América Latina. E aí? E você disse também que não ia trazer goleiro. Essa pica é sua. Tem que botar a cara também. Ou seus escudos são o dono do clube, que é o Pedro Lourenço, e o Arthur Jorge, que é o treinador. E aí? Cadê você, Spindle? Cruzeiro sofre a 4ª derrota como visitante pelo Brasileirão. Botafogo 4-1, Flamengo Atlético Paranaense 4-1 de novo. 2 goleadas de 4-1, senhoras e senhores. O Cruzeiro tem a pior defesa do campeonato, com 20 gols sofridos em 10 jogos. Pior defesa da competição. O Arthur Jorge, presta atenção no que eu vou te dizer, cara. Faz o que tiver que fazer, mas organiza o aspecto defensivo desse time. Muda o jeito de jogar se precisar e tira do time quem tiver que sair, independentemente do tamanho do salário do sujeito. E no mais, agora é pica na próxima terça contra um baita time, que é o Barcelona de Guayaquil. Baita time, hein? Melhor que o São Paulo, tá? Vai ter que se virar e não perder lá. Mas isso aqui é inacreditável. Meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro perdeu de 4-1 do São Paulo, um placar mentiroso, não traduziu o que foi o jogo, mas o Cruzeiro foi muito mal. Primeira coisa, Arthur Jorge, 2 volantes, Lucas Silva e Lucas Romero. Fecha a casinha para jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Esses caras são pilares do Cruzeiro. E ano passado foram fundamentais na belíssima campanha. O Cruzeiro precisa de um goleiro, né? Um lateral direito, um volante, um atacante. E o Gerson, é isso aí, não vai passar disso, viu, gente? Não pode entrar contra o São Paulo no Morumbi com o Gerson e com o Matheus Cunha. Eles não marcam ninguém. Por isso a derrota. Mas quando o Cruzeiro está melhor e para empatar, né? O São Paulo foi lá e fez o 3º gol. Coisa do futebol. Perder pro São Paulo ganhar no Morumbi ou no Mineirão é normal. O que não pode tomar de 4-1 foi um placar mentiroso. Mas o Mister tem muito trabalho pela frente e as coisas precisam ser corrigidas. Urgente! Contratação de goleiro experiente. Isso aqui pegou todo mundo. Se o Cruzeiro quiser sucesso em 2026, algumas coisas precisam ser mudadas. Os jogadores precisam ter mais gana, vontade, desejo, tesão. Não dá para tomar 4 do São Paulo, em qualquer circunstância. A única circunstância aceitável seria um time do Cruzeiro completamente desmantelado. E aí, quando eu digo desmantelado, seria com 3, 4, 5 jogadores expulsos. Mas do jeito que aconteceu hoje, é inadmissível. Falta tesão, falta gana, falta raça, falta vontade a essa equipe. E tem uma coisa mais que me incomoda bastante. Infelizmente, eu confiava no Matheus Cunha, mas não dá para confiar. Ele tem que ser reserva do Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai precisar buscar um goleiro. E o dano é tão grande que o Cruzeiro precisará buscar um goleiro somente em julho, porque agora é impossível. O Cruzeiro não consegue a contratação de um goleiro nesse momento, porque a janela está fechada. O Cruzeiro não consegue inscrever absolutamente ninguém. E aí vai passar quase um turno inteiro
com esse goleiro. O Matheus Cunha, infelizmente, não tem a menor condição de ser o goleiro do Cruzeiro. Tomar 4 do São Paulo igual tomou hoje é uma vergonha. Vergonha para a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Eu não vou apontar para o Arthur Jorge, mas sim para os jogadores, que vão apresentar respostas. Olha essa agora! Sim, nós estamos todos muito preocupados, já disse isto desde o meu primeiro dia, que nós tínhamos muito trabalho a fazer. Já disse também que a vitória contra o Vitória foi apenas e só ganhar de um jogo, temos que ter consistência nos resultados positivos, mas poderá ser difícil para vocês compreenderem, para mim não é tanto, mas aquilo que me preocupa é de facto nós termos que encontrar esse equilíbrio para que possamos ter uma sequência de jogos. Tive a preocupação de falar com os jogadores para que nós não nos podemos entregar a este resultado, porque temos muito campeonato pela frente. Não vou falar de outras competições, vou falar apenas e só do campeonato, e onde nós temos que sair desta posição incómoda que estamos, porque a verdade é que o campeonato passa todo ele muito rápido e nós temos que reagir rapidamente para de facto voltar e termos os lugares onde merecemos, na minha opinião. Isso muda tudo agora! Não sou eu que estou na diretoria, não sou eu que estou na comissão técnica, não sou eu que jogo, mas alguma coisa tem que ser feita imediatamente. A situação, ela é perigosíssima no Campeonato Brasileiro. Eu conheço essa cartilha, eu conheço isso. 30 pontos em disputa, 7 conquistados. É aproveitamento de time rebaixado. E time grande, quando chega na situação de namorar e flertar a zona, dificilmente sai. E tem Copa do Brasil, e tem Copa Libertadores. E o Campeonato Brasileiro, nesse momento, aponta como uma das piores campanhas da do Cruzeiro. É um momento muito sério, mais do que preocupante. É temerosa a situação do Cruzeiro. 10 jogos, uma vitória. 10 jogos, uma vitória. E aí? Faltam menos de 30 rodadas. O Cruzeiro vai ter elenco, força desse elenco para reagir. Porque para mim, nesse momento, a Libertadores é um sonho. Mas o sonho que se sonha só é só um sonho só. O sonho tem que sonhar junto. Nesse momento não dá para sonhar. Com esse elenco, só um milagre. E Jesus, que ressuscita amanhã na Páscoa, tem que... Olha, olhar para muita gente, não só o futebol e não só o time. E Copa do Brasil. Tem que preocupar com o Campeonato Brasileiro. Tá fazendo a mesma cartilha que foi o drama. Uma mancha daquelas na história do Cruzeiro. Vocês, volta Thiago Reis. Tá difícil. Olha o que ele falou! Gente, chega a ser uma covardia com o torcedor cruzeirense, né? Essa oscilação. O torcedor cruzeirense não aguenta mais ter esperança. Precisa de virar a chave, precisa daquela, sabe? Vamos dafilar esse time aí. Com 20 ml, 40 ml, tem que estar erguida pra cima. Os jogadores têm que reaver essa situação. Já trocou o treinador, o Arthur Jorge tá aí, um treinador europeu, que demonstrou que tem conhecimento, foi campeão, mas vai ter muito trabalho. Tite já saiu, não é mais desculpa. Então alguns jogadores não adianta ficar escondendo atrás mais de troca de treinador. O setor defensivo do Cruzeiro tá inadmissível, não pode. Vidalba muito abaixo hoje, Fabrício Bruno longe de ser que Fabrício Bruno que a gente conhece, o Willian sempre oscilando. Tem hora que não dá mais pra ficar passando pano pra alguns jogadores, né, gente? Não tem como. Goleiro, o Cruzeiro vai precisar de correr atrás de um goleiro de confiança. O goleiro já sabe, demora muito tempo pra um goleiro pegar o ritmo de jogo. Mas também não pode ficar esperando o Matheus Cunha até dezembro, no final da temporada. Infelizmente, não dá. O Cruzeiro é um time de camisa grande, a gente sabe disso. O dono do Cruzeiro investiu. Chega a ser uma covardia com o próprio Pedrinho também, que coloca o coração, coloca dinheiro. Então isso aí tem que mudar, é assim, de uma hora pra outra. Jogadores como Matheus Henrique, hoje que a gente defende tanta titularidade, primeiro tempo hoje muito abaixo. Então a gente fica pensando, será que o Lucas Romero e o Lucas Silva, mesmo tendo uma idade avançada, devem sair desse Cruzeiro? Porque quando sai, forma uma janela ali no meio campo, que os times fazem o que querem. O São Paulo, o próprio Ferreirinha, não marcava gol desde dezembro, se não me engano, de novembro de 2025. Aí o cara vem jogar contra o Cruzeiro e faz um hat-trick. Aí complica. Nos últimos confrontos de Cruzeiro e São Paulo como mandante, foram 12 jogos, gente. O São Paulo ganhou 9. O Cruzeiro ganhou apenas um jogo, empatou mais 2. Esse 4x1 aí é inadmissível. Não pode o Cruzeiro tomar 4x1 desse jeito, do jeito que foi. Se o São Paulo tivesse comido a bola, fez aquele jogo espetacular, ok. Mas hoje a falta de tesão do Cruzeiro não pode acontecer. O torcedor cria esperança de um jogo daquele de 3x0 dentro do estádio Mineirão. Vai para São Paulo uma confiança enorme. E num jogo antes do jogo da Libertadores, que é muito importante, né, contra o Barcelona. E o Cruzeiro vai em toma um 4x1. É juntar os caras agora e pegar o avião pra Libertadores. Tem um jogo com atmosfera totalmente diferente e muito mais pesado. É uma final por jogo. Então, vai ter que mudar isso aí, viu? Os jogadores de maior nome aí tem que vestir a camisa e tomar essa responsabilidade. Gesso, é 30 milhões, rapaz. Tá passando a hora de ser aquele gesto que vale os 30 milhões. Nada contra, mas nem levando pro lado pessoal. Mas eu acho que o torcedor tá precisando de uma resposta
pra ontem. Mas isso aqui é inacreditável. 23 minutos de bola rolando, Sérgio. 23. A FIFA pede 60 minutos de jogo completo, então você tem que ter pelo menos 30 em cada tempo. No primeiro tempo teve 27, no segundo 23. Pouquíssimo jogo com 10 minutos de acréscimo. Nós tivemos 55 minutos de tempo corrido e só 23 de bola rolando, não tem jogo. Aí, esse momento, aí eu eximo o treinador, eu eximo os jogadores, porque não tem jogo, como é que você vai dar a dinâmica? Aí o São Paulo, obviamente, inteligente, levou o jogo para onde ele queria, e aí, quando olhou pro relógio, já tinha 35 minutos. O Cruzeiro começa a fazer modificações, 6 mudanças, contando com a do Fabrício por causa do choque de cabeça, mas não dá efeito. Aí não dá mais efeito, o Cruzeiro coloca Vídea Real, coloca o Chico da Costa, põe Wanderson, e as coisas não acontecem. Acho até que a saída do Arroio, você falou aqui no início do debate, aqui da abertura do pós-jogo? Eu também havia falado durante a partida. O Arroio, o time Cruzeiro sem muita lucidez, assim, sem muita criatividade. O seu jogador dá um drible desconcertante na ponta direita e dá assistência pro Christian, cara, não tira esse cara. O Jorge com dificuldade no jogo, o Gerson com dificuldade no jogo, o Cauã Moraes nesse momento não estava jogando bem, errando muito espaço. Você tem um jogador que deu drible, que tá um pouco mais confiante, mantém ele no jogo. A não ser que você tenha um jogador que também tá voando no banco, que tá pedindo passagem, que não era o caso do Wanderson. Aí, também, claro que o Cruzeiro não tomou 4 gols por isso, mas isso é mais um detalhe. E aí ele tirou o Arroio, e aí não teve mais jogo, o Cruzeiro não conseguiu. E aí quando tava 3-1, eu comentava, gente, o São Paulo tá mais próximo do 4º gol do que o Cruzeiro do segundo. O Cruzeiro não tá conseguindo dar um volume, o Cruzeiro não tá conseguindo colocar intensidade, o Cruzeiro não tá conseguindo criar. Não, sabe, tá ruim tecnicamente, mas vamos cruzar a bola na área, vamos empurrar. Tem gente que usa essa expressão, nem gosto muito, aquela empurrância. Vamos jogar os caras lá pra trás, cruza, Chico da Costa, vem Matheus Cunha pra área, vem Vidalba, o Jonathan Jesus já tava no campo nesse momento, mas não conseguiu. E aí o São Paulo foi lá e matou o jogo num contra-ataque com Ferreirinha, em cima do Cauã Moraes, que foi frouxo na marcação, e o São Paulo mata o jogo. Um resultado pesadíssimo. Fala, torcedor do Cabuloso! Queria imensamente agradecer a tua audiência até esse momento do vídeo aqui, tá? Dizer que realmente você que faz essa trajetória toda aqui desse canal, tá? Mas olha, deixa eu te perguntar. O que é que você achou dessas notícias que você acabou de assistir? Teve alguma dessas que você concordou? Teve alguma que você não concordou? O que é que você diz aí sobre esses temas? Deixa aqui nos comentários, até porque eu sei que muitos dos comentários de vocês viram grandes debates nesse canal. E eu tô sempre olhando aqui, tá? Tô sempre analisando tudo, deixando também minha opinião junto com a de vocês, então por isso que é importante, né? Então, fala aí a respeito desses assuntos, desses temas que a gente acabou de assistir, o que você achou. E não esquece não, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa as suas notificações e claro, deixa o seu like. O teu like faz com que o YouTube, né, ele entenda que esse canal e que esse conteúdo é importante e relevante para que outros torcedores do Cruzeiro também possam assistir. Tá vendo como é importante a sua participação aqui, deixando o like, ativando as notificações? Nesse sininho aqui você ativa as notificações, tá? Porque sempre que sair, olha, notícia na mídia nacional e internacional, você vai ver aqui em primeiro lugar. Então não esquece não, tá? Deixa esse like aí, ativa as notificações. Seguiremos sempre juntos. Agora, né, é importante saber que no próximo vídeo eu vou trazer mais informações de bastidores pra você. E coisas que a mídia e que todo mundo tá falando a respeito do Cabuloso. Então, não perde não, tá bom? Vem comigo que a partir de agora a gente tá aqui junto. O Cabuloso, o maior de Minas!